O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, disse à Folha que o Supremo Tribunal Federal bloqueou as contas da esposa dele, Heloísa Bolsonaro. Ela teria tentado fazer movimentações bancárias e foi avisada de que havia uma ordem de bloqueio. Nessa semana, Eduardo também teve as contas dele, próprias, bloqueadas. Ele disse que notou algo errado ao fazer ou tentar fazer transações Pix. A reportagem confirmou que há uma ordem direcionada ao parlamentar que foi emitida no sábado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eduardo e a família estão nos Estados Unidos desde março, quando ele se licenciou do cargo, o que expirou no final de semana. Ele voltou a ser deputado mesmo nos Estados Unidos e corre o risco de perder agora o cargo por conta das faltas. O parlamentar virou alvo de uma investigação do Supremo em razão da sua atuação nos Estados Unidos em busca de sanções a Alexandre de Moraes. A articulação já resultou em retaliações ao Brasil e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos anunciou tarifas de 50% contra o nosso país a serem implementadas a partir do dia 1º de agosto. Assunto para Carla Araújo e Leonardo Sakamoto, que estão aqui comigo ao vivo. Carla de Brasília, Leonardo de São Paulo. Boa tarde aos dois. Bem-vindos. E aí, Carla, como é que está essa questão toda, né? Agora as contas da Heloísa bloqueadas, as contas do Eduardo também, o que dificulta, né, é claro, para a família se manter lá nos Estados Unidos. Acho que seu microfone está fechado, Carla, a gente não está te ouvindo. Carla estava de férias e aí Opa, volta ao não, não trabalho tava, assim, né, não tava Carla? de férias. A gente vai pegando o Não, jeito não, novamente. Boa não, tarde. sem calúnia, foram só umas folguinhas. Boa tarde, não foram férias, apenas umas folguinhas. Sei, sabemos. Boa tarde, Diego, boa tarde, Sakamoto, boa tarde a todos. Olha, faz parte do que tem o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, ele mostra que ele não vai flexibilizar a orientação dele para que se cesse esses ataques, essa iniciativa que o Eduardo Bolsonaro tem empregado nos Estados Unidos contra o próprio Brasil e que culminou nessa taxação que está para entrar em vigor agora no dia 1º de agosto. E aí, Diego, se a gente for lembrar, ontem, né, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro tiveram um prazo aí para se manifestar em relação a possível descumprimento das medidas cautelares, e que eles negaram, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas faz parte desse escopo, não adianta eles quererem burlar, né? Se não posso usar a minha rede social, eu não posso usar a da minha mulher, eu não posso usar outras redes. É como o Alan dos Santos, né, que ficou ali criando uma série de redes para tentar burlar a decisão do STF. O que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, Diego, é que ele continua esticando a corda, e ao esticar a corda, e a gente também vai falar um pouco aqui sobre isso, ele tem ampliado o desgaste, inclusive com próprios parlamentares da direita aqui no Brasil, que estão vendo nessa iniciativa uma iniciativa que prejudica todo mundo, inclusive o próprio Bolsonaro, né? Que aí o pessoal começa a falar, olha, essa tornozeleira é responsabilidade do próprio Eduardo, ele que está causando tudo isso, ele celebra as tarifas contra o Brasil, que é um contrassenso para a própria bandeira patriota, né, digamos assim. E aí o Alexandre de Moraes, essa matéria aí da Júlia Scheiber que o Eduardo falou para ela aí, que também bloqueou as redes da mulher dele, então aí mostra que não vai ter jeitinho para burlar as medidas cautelares do ministro Alexandre de Moraes, entendeu? Então, assim, é, é preciso aprender a respeitar aí as decisões judiciais, porque eles estão sendo investigados, né? Há um inquérito em andamento sobre todas essas atitudes que, no mínimo, já geraram, estão gerando uma crise importante que pode ter reflexos econômicos muito grandes para o Brasil, além de diplomatas, além de problemas diplomáticos, porque a gente está aí na iminência. E até acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas hoje conversando, voltando aí da folga, conversando com algumas pessoas, é, o governo brasileiro está tentando aí, Diego, colocar, andar as negociações e está difícil. Então, quando o Trump anunciou as tarifas ali no dia 9 de julho, muita gente, a primeira reação talvez tenha sido assim, mas ele não vai levar adiante, não, não é possível, vai recuar. Agora, no dia 23 de julho, né, faltando aí um pouco mais de uma semana para a entrada de vigor das tarifas, a sensação aqui em Brasília não me parece muito essa. Parece mais na linha, olha, parece que vão chegar mesmo essas tarifas. E isso já está sendo muito colocado na conta do Eduardo Bolsonaro, que vai perdendo
apoio político, que vai perdendo de dentro, né, do próprio entorno ali, e que vai causando uma série de problemas. E aí, talvez ele deveria até agradecer, né, de ficar um pouquinho ali no canto do pensamento, digamos assim, mas não me parece que vai fazer isso também. Acho que ele está mostrando que vai continuar dobrando a aposta ali. Vamos ver as cenas aí do próximo capítulo, lembrando que é isso, falta um pouco mais de uma semana para a entrada em vigor dessas tarifas, que vai ter um baque econômico importante no país, e o governo Lula ainda está tentando evitar, né? Pois é, ô Sakamoto, deixa eu ver também nesse sentido, né? Até porque o Eduardo reivindicou, né? Ele próprio falou assim, ó, o Trump agiu porque eu tô aqui, tô batalhando por isso. E tá colhendo os frutos, né? Frutos azedos dessas ações. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Frutos azedos, quem vai colher das ações dele somos todos nós, né? São centenas de milhares de trabalhadores que podem perder seus empregos, são muitos empresários que vão perder bilhões e até fechar empresas eventualmente, né? É o poder público que também perde arrecadação que é usada, né, para garantir escola, saúde, tudo isso mais, transportes, cultura, né? Ou seja, perdemos todos nós por conta da traição do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Que, para garantir que seu pai permanecesse impune após uma tentativa de golpe de Estado, para interromper o julgamento do seu pai no Supremo Tribunal Federal, ele foi aos Estados Unidos e por semanas ele vem pedindo ao governo Donald Trump para mover sanções contra o Brasil. Ele esperava um tiro de sniper na contra Alexandre de Moraes, mas ele ganhou uma bomba atômica contra o país. Isso não faz dele menos responsável. Não é porque o desejo dele inicial era outro, né? Até porque a gente não está tratando de um hipossuficiente. O deputado Eduardo Bolsonaro sabe exatamente que a linguagem falada pelo presidente Donald Trump é a linguagem da tarifa. Ele faz política, ele faz geopolítica com tarifa. E é isso que está acontecendo contra o Brasil. Diante de tudo isso, ficou barato para Eduardo Bolsonaro bloqueio de contas, bloqueio de salário, bloqueio de contas de pessoas da família. Afinal de contas, para que serve esse bloqueio de contas? Primeiro, o dinheiro que ele recebe como salário é uma espécie de dar o fim a um escárnio, porque na prática o salário dele, vamos lá, vem da onde? Dos impostos, de todos nós, do contribuinte brasileiro. Então o contribuinte brasileiro estava bancando, através dos seus impostos, né, o deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos conspirando contra os interesses do Brasil, né? Ele estava, ou seja, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, como considerando também que os recursos, né, que envolvidos na sua manutenção lá, sejam os recursos que foram doados pelo seu pai, aquela mesadinha de 2 milhões de reais, sejam os recursos que estão na conta de sua família, também eles precisam, no mínimo, ser bloqueados para que fique mais difícil a estadia dele lá. Se o governo brasileiro não pode alcançá-lo lá, né, se a justiça brasileira não pode alcançá-lo lá, se a polícia brasileira não pode alcançá-lo lá, né, porque ele está com guarida, está sob proteção do governo norte-americano, então que, na verdade, dificulte-se essa ação dele em trair o nosso país, em atacar o Brasil. Então, tá barato no final das contas, porque ele tá lá, tá bem bom. Eu acredito que ele tá reclamando, mas ele deve ter, sabendo que haveria sanções contra ele, deve ter sacado uma parte do dinheiro, uma boa parte do dinheiro. Ele tem aliados ricos nos Estados Unidos que também podem mantê-lo. Ou seja, é uma pedra no sapato, mas não vai impedir o trabalho dele. Não vai impedir o trabalho dele. É por isso que eu digo que, no final das contas, esse limão azedo, Diego, quem tá chupando somos nós. Ele tá lá tomando milkshake. É verdade, boa, Sakamoto. Eduardo Bolsonaro e o comentarista político Paulo Figueiredo têm atuado junto a autoridades americanas para esvaziar a visita da comitiva de senadores aqui do Brasil, que deve desembarcar em Washington na próxima semana. O grupo vai tentar abrir diálogo e negociação contra as tarifas de 50% sobre o Brasil, anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, o Trump. Figueiredo disse à colunista Mariana Sanches, do UOL, que ambos teriam se posicionado contra as reuniões dos senadores brasileiros, tanto com autoridades do Departamento de Estado quanto com o senador republicano Rick Scott, de Illinois. Como resultado, as agendas teriam sido negadas, segundo ele.
O UOL não conseguiu confirmar a informação de modo independente até a publicação da reportagem. Embora conte com a presença do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, e com também petista Rogério Carvalho, o grupo de 8 senadores é composto em sua maioria por nomes do Centrão e representantes do agronegócio, que vai ser duramente afetado caso as tarifas de Trump realmente entrem em vigor. Sakamoto. Bom, eles estão atuando contra a presença de um grupo de congressistas brasileiros para negociar as tarifas. Mais claro do que crime de lesa pátria e tantos outros, né, que a gente tem falado aqui, né, estão atuando contra o Brasil, né, Sakamoto? É meio. Eu fico, na verdade, vocês não perceberam? Eu tô um pouco mais calmo, eu não tô meio lexotando, não. Eu tô tentando me controlar, porque diante desses assuntos, né, existe uma certa revolta. Porque é o seguinte, existe uma parte nossa como analistas, né, do que está acontecendo, analistas da realidade. Nós pegamos nossa matriz de interpretação do mundo, nossas informações, nossos dados e analisamos para vocês sobre a nossa ótica, sobre o que isso significa, o que isso representa. Mas também tem a nossa dimensão como cidadãos. Tem a nossa dimensão de saber que a gente vive num país em desenvolvimento com muitas dificuldades econômicas. Que a gente sabe o duro que dá trabalhadores, o duro que dá empresários sérios, é claro, trabalhadores sérios, né, claro, o duro que eles dão para poder produzir riqueza para si mesmos, né, e também para o desenvolvimento do país. A gente sabe os anos e décadas de esforço que levaram para que a gente pudesse desenvolver tecnologia agropecuária, tecnologia aeronáutica, tecnologia da cearia e da siderurgia para produzir mercadorias que são desejadas pelo mundo inteiro devido à sua qualidade e seu preço. A competitividade brasileira, ela, apesar dos casos de desmatamento, trabalho escravo, não vem daí. A competitividade brasileira vem da nossa tecnologia, do nosso clima, dos nossos recursos naturais, do nosso conhecimento, dos nossos trabalhadores, e isso, na verdade, que gera essa competitividade brasileira nessas cadeias produtivas e nesses produtos. Então, dado ao que nós temos de melhor, nós conseguimos conquistar mercados. E aí o que acontece? É por isso que gera uma revolta. Porque no final das contas, ou seja, todo esse esforço, que é um esforço de décadas, é um esforço de esquerda, direita, de centro, é um esforço de todos os lados para que a gente pudesse garantir, né, e conquistar o primeiro lugar em determinados setores econômicos e, por isso, conquistar mercados. E aí, diante de tudo isso, a gente vê os interesses de uma única família e do seu grupo político e de parte do seu grupo político, porque há pessoas que são bolsonaristas, mas não estão operando nessa fase. Eles sabem o tamanho da encrenca disso. Agora, ou seja, nós temos um interesse de uma família, de um clã, para usar a expressão que é mais correta, inclusive, né, pensando em termos, inclusive, bélicos, a gente vê os interesses de um único clã se sobrepondo aos interesses do resto do país. Ah, não, os interesses da família Bolsonaro são os interesses do Brasil. Aonde? Aonde? Sabe? Nos últimos dias a gente tem visto que pátria, família, liberdade é a liberdade de atacar o país, é a pátria os Estados Unidos e a própria família. Então, no final das contas, aí a gente vê o seguinte: depois de um ataque, para terminar a minha intervenção, depois de um ataque muito forte aos interesses do Brasil cometido pela família Bolsonaro para tentar livrar o pai da cadeia, né? O que acontece? Ao invés, na verdade, de fazerem a disputa do bom argumento e de tudo isso mais dentro do âmbito judicial, não. Eles fazem isso, querem fazer, faz campanha, discute, debate, não. Eles vão e atacar o interesse do Brasil. E aí o que acontece? Você tem técnicos, você tem senadores, você tem grupos que estão tentando consertar o problema. O que eles fazem? Vêm e atacam e tentam impedir que essas pessoas possam resolver o problema que eles criaram. Mas isso é porque o PCdoB é de esquerda. Olha, vamos pegar até o próprio Tarcísio de Freitas, que no início abraçou o Trump, depois com a pressão toda, ele chegou e começou, vou negociar, eu vou tentar resolver isso aqui. E aí o próprio Eduardo Bolsonaro criticou o Tarcísio, dizendo: você, ao tentar resolver essas sanções, você me cria um problema. Vocês estão entendendo o tamanho do absurdo de tudo isso? Não apenas eles criaram um problema, como eles estão torpedeando
todo mundo que tenta resolver o problema. Ele tenta resolver o problema. Ou seja, neste exato momento, o Brasil está sendo sequestrado pelo interesse de uma única família, né? Se isso não é motivo para as pessoas, qualquer cidadão, pagador de impostos e trabalhador, né, ou empresário, demonstrar sua insatisfação, eu não sei mais o que seria. Pois é, a senadora Margarete Busetti, do PSD, disse que a culpa do ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo das medidas cautelares para usar a tornozeleira eletrônica, por exemplo, é do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos ver. E eu acho necessário, sim, que se faça alguma coisa para conter o STF, que é um abuso que o STF está fazendo, não é um abuso que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. Bom, Carla, o Eduardo age sozinho, sem a ajuda, sem a anuência do pai, será? Acho que não, né? E como é que você vê também essa medida, né? Ele e o Figueiredo atuando contra a comitiva de senadores que estão indo para Washington, dos Estados Unidos. Bom, primeiro, agora sim, se ele estiver respeitando as medidas cautelares, eles não podem se falar, né? Então, Eduardo e Bolsonaro não podem manter esse contato porque estão investigados. Mas, sobre a comitiva e sobre essa iniciativa aí do Eduardo e do Paulo Figueiredo, eu acho que o curioso, o Saka colocou bem sobre o quão é complexo isso. E aí, na comitiva, tem aí uma outra integrante que promete irritar bastante eles, que é a ex-ministra Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, senadora, que é uma representante forte do agronegócio. E aí você pensa, né, Diego, é uma senadora da República que tem um passado, um legado de ter tido a força do Ministério da Agricultura, falando: eu vou, junto com o líder do governo, Jacques Wagner, né, vou me juntar a esta comitiva para que a gente evite isso tudo. E aí você pensa que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vai continuar operando, inclusive contra o sucesso dessa comitiva que ainda está se preparando para ir. Aí a gente junta e faz todo sentido essa frase da outra senadora dizendo que ele está agindo como um moleque. Imagino, e aí, Diego, esse sentimento sobre a irresponsabilidade do Eduardo com as consequências desse estou batendo o pé, não quero que tenha sucesso, vamos operar aqui para que eles não tenham pontes e canais, vai ampliando o racha na direita, vai ampliando as inimizades e vai ampliando essa impressão que provavelmente fará coro aí nessa comitiva brasileira, de que eles estão indo lá tentar trabalhar pelo país, enquanto o Eduardo parece um moleque mesmo, né? Então, a senadora Tereza Cristina, ela tem um perfil, ela é ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ela carrega as pautas, digamos assim, conservadoras, é uma senadora de direita, mas antes de mais nada, ela é uma mulher do agronegócio que entende a importância e o impacto dessas medidas. Então, assim, ela está indo lá e eu não imagino que a comitiva brasileira já vá com a sensação de que está indo para fazer algo que não vai ter nenhum efeito. É difícil diante do cenário atual? Sim, é difícil. Mas eu imagino que nesse momento o coro das senadoras chamando ele de moleque vai aumentando e tende a aumentar ainda mais, Diego, porque é uma atitude que, como o Saka falou, demonstra um único interesse para uma família e não importa os empregos que isso pode custar para o país, não importa o impacto que isso tem nos negócios e nem, né, a descredibilização assim, dessa comitiva brasileira que ele já quer tentar fazer ser um fracasso antes dos senadores brasileiros chegarem lá. E aí, lembrando que é isso, são senadores, né, uma comitiva composta aí desde o líder do governo, Jacques Wagner, petista, a Tereza Cristina, e inclusive também o Marcos Ponte, o astronauta, outro ex-ministro do Jair Bolsonaro. O que mostra que, apesar desse apoio que o ex-presidente ainda carrega, medidas radicais como a que o Eduardo está pregando e como como ele tem defendido, vai cada vez mais, a tendência é cada vez mais afastar. E aí a gente já está tratando aqui, né? A gente vai ter que cada vez mais separar o joio do trigo entre os próprios bolsonaristas, já que uma ala cada vez mais crescente começa a se mostrar e se posicionar contra essas falas e essas atitudes do Eduardo. Vou chamar para cá para Diego, nossa conversa antes. deixa eu só Fala, posso Sakamoto, dar diga lá.
Desculpa, eu não vou fazer um mega comentário, não. Eu só queria, na verdade, puxar a bela fala final da Carla, que essa questão da separação do joio do trigo, até para o pessoal, para ser bem didático para o pessoal, que eu acho que a Carla foi hiper didática, mas para o pessoal que está reticente, este é o momento de separar o patriota do traidor. Né? É momento de separar patriotas de traidores. O patriota, ele pode ou não concordar com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo tem que seguir a justiça, obedecer à justiça, mas você pode discordar, inclusive publicamente. Só você não pode desobedecer. O patriota discorda, fala, critica, reclama, né? Agora, o traidor faz o que está acontecendo, que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Este é um momento este é um momento, inclusive na própria reunião, nas reuniões que estava tendo em Brasília, no Congresso Nacional com bolsonaristas, defendendo o presidente Jair Bolsonaro, tem gente que gostosamente abre uma bandeira do Trump e tem gente que fala, para com isso, é um absurdo neste momento, sabe? Então, esse é um bom momento de separar traidor de patriota.